Por favor, suba ao palco a doutora Cris Morandim. Esse ponto fora da curva, com essa história maravilhosa de superação. Para acompanhá-la, vamos chamar também Dirce Katayama, do Núcleo C. Por gentileza, venha ao palco. E temos também a nossa querida Sumara, que desceu, nem precisava ter descido, Sumara. A nossa psicóloga, psicanalista, que cuidam tão bem dos nossos sentimentos ao longo de quase 30 anos. Todas estão com o microfone funcionando? Como vai funcionar a nossa dinâmica, gente? Ali tem outro microfone, eu já vou. Nós vamos abrir o painel com a doutora Cris. Ela vai nos contar um pouquinho da sua história e também vai apresentar no final um método. Nós deixaremos um tempo para vocês fazerem alguma pergunta, caso tenha, ok? Na sequência, doutora Cris, 15 minutinhos, tá bom? Na sequência, nós damos a palavra a Dirce, a Sumara, a Dirce ou a Sumara. Damos a palavra a Sumara para fazer algumas considerações e aí sim abrimos para perguntas, ok? Nossa, esse microfone está baixo. Então, Cris, por favor. A palavra é sua, bem-vinda. É uma honra para nós tê-la conosco. Boa tarde a todas. Tô com fã-clube. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me permitir estar aqui no dia de hoje e viver tudo isso que eu estou vivendo. E agradecer a cada uma de vocês por essa amizade que, uma a uma, eu fui conversando e eu peguei essa amizade para a minha vida mesmo, e vou levar para a minha vida. Todas vocês, e eu agradeço de coração, todas estarem aqui comigo, me prestigiando, e eu estou muito feliz mesmo. Agradeço a minha amiga, que Deus me deu de presente, a Janaína. A gente se conheceu durante uma consulta online, que nem eu falei ontem, numa conexão de aeroporto. Ela pedindo um cafezinho, né, Janaína? E 2 pães de queijo. E muito obrigada por você me permitir estar aqui e pelo convite. Então, meu nome é Cristiane, eu tenho 45 anos, 2 filhos, sou a filha mais velha, tenho mais 2 irmãos. Me formei há quase 23 anos, fiz residência em Campinas, na PUC, fiz ginecologia, obstetrícia, depois ultrassonografia, depois ginecologia endocrinológica. Voltei para a minha cidade, sou do interior de São Paulo, de Vargem Grande do Sul, uma cidade pequena, de 40 mil habitantes. Sempre fui apaixonada pela medicina e comecei a trabalhar num ritmo muito louco, dando muitos plantões, dormindo mal, com estresse crônico. E em algum momento da minha vida, logo que eu cheguei, me cobrava demais. Acho que também por ser filha mais velha, sempre me cobrava de fazer tudo correto, de não poder errar. Fiquei grávida do meu primeiro filho, tive meu primeiro filho e aquela cobrança de conseguir ser boa mãe, de conseguir ser uma boa médica numa cidade pequena, todo mundo me conhecia. E aí fui diagnosticada com a minha primeira doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Então, era um momento que eu estava vivendo com esse estresse crônico e eu não identifiquei isso em mim. Fui diagnosticada com a tireoidite de Hashimoto, o endócrino, na época, me deu um remédio para tireoide, e não me falou nada, que eu tinha que mudar minha vida, porque senão eu poderia ter outra doença autoimune. E eu continuei fazendo as mesmas coisas, dormindo mal, me descuidei, não fazia exercício, aumento de peso, comia mal, vivia também num estresse crônico. E aí, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, que é o que eu falei para vocês ontem, veio a surpresa da minha segunda doença autoimune, que chama esclerose sistêmica, é uma doença com 90% de mortalidade. E quem vive, normalmente vive com várias comorbidades, fibrose pulmonar, porque é uma doença que ataca todo o corpo, ataca coração, rim, esôfago, pulmão, enfim, ataca tudo. E essa época foi muito difícil, eu tive o meu filho,
Os médicos queriam que eu interrompesse a gravidez. Eu não interrompi. A hora que nasceu o Leonardo, eu fiquei 1 mês internada no Sírio-Libanês. Depois comecei quimioterapia, 1 ano de quimioterapia. Entrei na menopausa precoce. Para mim, como ginecologista, eu falava, coitada das mulheres que entram na menopausa precoce. Era tudo que eu menos queria para a minha vida. E eu entrei por conta da quimio na menopausa precoce aos 35 anos. Outra coisa muito complicada para eu lidar, fora esse diagnóstico complicado, é que eu fui formada e estudei para ser cirurgiã. Eu operava muito bem. E da noite para o dia eu acordei com as mãos todas duras e com várias cesáreas para fazer. E foi muito difícil isso, porque nos primeiros dias foi uma sensação de amputação. Eu estudei 12 anos para estar naquele lugar, para voltar para a minha cidade. E aí eu estava com a mão daquele jeito, com um diagnóstico ruim, não sabendo se eu ia viver ou morrer, com 2 filhos pequenos para criar. Mas foi aí o grande divisor de águas da minha vida. Eu falo que quando a gente olha para fora, a gente sonha. Mas quando a gente olha para dentro da gente, a gente acorda. E aí, nessa segunda doença autoimune, e claro que sempre com muita fé em Deus, minha espiritualidade é muito grande, eu acordei. Eu acordei para a minha vida, para o meu autocuidado, para a minha busca pessoal. E aí eu comecei como eu era médica, a estudar tudo que eu podia, porque eu acho que o conhecimento, ele liberta a gente, e virou um grande propósito. Aí eu fui fazer medicina integrativa, fiz medicina integrativa no Einstein, fiz nutrição funcional, fiz nutrologia, tudo com o intuito de me ajudar e ajudar as outras pessoas que também passam por doenças autoimunes ou outras doenças crônicas, porque é muito difícil lidar com algo crônico que não tem cura. Eu falo que é como a gente andasse numa corda bamba. A gente tem que fazer tudo direitinho. Qualquer coisa que a gente não faça direito, a gente cai da corda. E aí, então eu fiz todas essas comecei a atender as pessoas, isso virou uma grande força na minha vida, porque quanto mais eu atendia, mais vontade eu tinha de estudar e entender, e aí as pacientes vinham e falavam que estavam melhorando, e aí a minha alegria e a minha felicidade iam ficando maiores ainda, e eu comecei a melhorar. A medicina integrativa foi uma medicina que me apaixonou, porque ela vê o paciente como um todo, e não de forma fragmentada. Diante de qualquer situação, ela não trata só a doença, ela entende o que está por trás daquela doença. E aí, depois de muitos anos de experiência, eu criei o método SEI, que é um método que eu aplico na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo. Eu atendo também muitas pessoas atualmente online, foi assim até que eu conheci a Janaína, e principalmente pessoas que têm doenças autoimunes ou que estão na menopausa, e de todo o Brasil, ou até de brasileiros que moram fora do país. E a minha grande alegria é cada paciente que vem falando que melhorou o meu atendimento, ou que entrou no Instagram ou na internet com o diagnóstico de uma doença ruim, e viu na minha história algo que o inspirou para melhorar e para ter forças para tratar. Então é muito, muito gratificante quando a gente pode mudar as vidas ao redor da gente. Primeiro a nossa vida, depois a vida ao redor. E o meu grande propósito é ajudar cada vez mais e mais pessoas que sofrem com doenças crônicas ou com menopausa ou com qualquer coisa que seja da saúde da mulher. O método SEI, ele veio na minha vida baseado na medicina integrativa. Então, ele é baseado nos pilares de saúde, que são os pilares que eu acredito. Eu, há 4 anos, eu não uso mais nada, nenhum medicamento para a minha doença. Eu sou uma das únicas no Brasil que não usa nada para essa patologia, mas eu me cuido e eu tomo suplementos, vitaminas, controle de estresse. Então, esse método é um método que eu aplico na minha vida também. A gente sabe hoje em dia que a gente tem a genética e a epigenética. A genética é como são os genes que a gente herda. A epigenética é como esses genes são expressos.
E a gente já sabe também que, de acordo com os hábitos de vida, alimentação, saúde intestinal, sono, estresse, esses genes eles podem ser ativados ou silenciados. Em 2009, 3 pesquisadores ganharam o prêmio Nobel porque descobriram uma enzima chamada telomerase. Essa enzima, ela aumenta o tamanho do telômero. Eu não sei se vocês já ouviram falar de telômero. Telômero, imagina um cadarço. Telômero é aquelas 2 pontinhas do cadarço mais duras. Ele serve como capa de proteção do nosso DNA. Quanto mais a gente vai envelhecendo, esse telômero vai diminuindo, essa capa de proteção vai diminuindo, e fica mais expostos a doenças, e a gente vai envelhecendo. E quanto menor o telômero, mais rápido a gente adoece e mais rápido a gente morre. Em 2009, esses 3 pesquisadores ganharam o prêmio Nobel porque descobriram uma enzima chamada telomerase que faz com que esse telômero se divida de uma forma mais lenta, fazendo com que a gente viva mais e melhor. E o que aumenta a telomerase? Coisas muito simples que a gente está acostumado, a gente escuta em televisão, em jornal, todo dia, mas às vezes a gente não acredita que faz toda a diferença. O sono, que é o primeiro S do SEI. O sono é a coisa principal da nossa vida, é o nosso maior modulador hormonal. Não tem como ter saúde se não tiver um sono que a gente fala reparador. E o que é o sono reparador? É um sono de 7 horas ou mais, um sono que a gente atinge as fases do sono, tem o sono REM, tem o sono não REM. Um sono profundo é necessário para a gente fazer, a gente fala o detox do nosso corpo. Se a gente não atinge esse sono profundo, a gente fica mais propenso a doenças cardiovasculares, depressão, doenças autoimunes, Alzheimer, todas essas doenças. Então, o sono é muito importante. Então, a primeira coisa é fazer a higiene do sono, ficar umas 2 horas, pelo menos, sem tela de celular ou computador. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, porque isso muda tudo. Deixar o quarto todo escuro, até aquelas luzinhas atrapalham a produção de melatonina, que é o hormônio que a gente produz para ajudar no nosso sono. Quando a gente acorda, a gente tem que abrir a janela, olhar para a luz do sol, para a gente parar a produção de melatonina e aumentar a serotonina, para ativar a nossa glândula, que é dia, e isso melhora tudo, gente. E hoje em dia também tem vários suplementos que ajudam a melhorar o sono. Então, assim, também tem pessoas que têm apneia de sono, que roncam muito, e às vezes acordam cansados e não sabem que estão roncando. Então, é sempre bom pensar nessa possibilidade, procurar um médico de sono e avaliar isso. E como que a gente sabe se a gente teve esse sono reparador ou não? Se você acorda cansado, se você tem vontade de ficar dormindo depois do almoço, se você fica com uma concentração ruim, mesmo que você dormiu às 7 horas, pode ser que você não atingiu o sono profundo. Então, no sono é onde são produzidos os nossos hormônios. Então, sono é muito importante para a nossa saúde. O outro pilar muito importante é o estresse crônico, que a gente tanto falou aqui. Quando a gente vive num ritmo de estresse crônico, o nosso corpo produz vários hormônios, cortisol, adrenalina, e eles ficam em níveis aumentados. E esses níveis aumentados destes hormônios diminuem a imunidade e deixam a gente mais propensos a várias doenças. Estudos já falam que, por exemplo, técnicas de mindfulness diminuem muito o estresse crônico e também aumentam a enzima telomerase, que faz aumentar a nossa longevidade. Então, olha, que são coisas tão fáceis e que mudam tanto a vida da gente. Outra coisa é a atividade física. A gente acha que a atividade física é só para ir lá e ficar só pensando nas calorias que vai perder, e de repente faz uma semana de exercício, vê que não perdeu, e desanima e para de fazer. O exercício físico ele é muito mais do que emagrecer ou perder calorias. A atividade física ela é muito importante para a gente melhorar a nossa massa muscular, porque quando a gente chega na menopausa, a gente perde músculo, e a gente perdendo músculo, a gente aumenta peso,
e tem várias doenças também. É bom para o coração, que todo mundo sabe, produz mais hormônios e aumenta. Quando a gente faz mais atividade física, desde o começo da vida, e mesmo depois dos 40, 50, sempre há tempo de começar um exercício físico, aumenta as fibras do músculo da gente. Isso faz que quando a gente chega lá na fase de 70, 70, 80 anos, a gente está com condicionamento melhor e mais mobilidade. Porque eu acho que o sonho de todo mundo aqui é envelhecer bem, com mobilidade, com autonomia e sem depender de ninguém. Então, assim, não tem como ter saúde sem fazer exercício físico. Eu falo que tem que ser assim, você acorda, respira, faz exercício, controla o estresse e vamos enfrentar, não é assim? E o outro pilar é o intestino. O intestino, vocês já devem ter ouvido muito falar, é o nosso segundo cérebro. No intestino é onde produz a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. No intestino tem 300 trilhões de bactérias. Na verdade, a gente fala que a gente é 10% humano, porque 90%, 10% da gente é célula e 10% são bactérias. No intestino também tem muitos neurônios que fazem as conexões. Então, a base de qualquer saúde é o intestino. E quando eu falo intestino, é aquele intestino que funciona bem, que tem aquelas fezes que não são nem muito amolecidas e nem muito endurecidas. E é importante o intestino quando tem muita gente que tem intolerâncias alimentares, muitas intolerâncias. E às vezes nem sabe, hoje em dia tem as alergias e as intolerâncias. As doenças autoimunes, elas estão muito ligadas no intestino. Normalmente as pessoas que têm doença autoimune têm intolerância à lactose, têm problema com glúten, elas têm um intestino chamado permeável. Quando a gente vai desenvolvendo essas intolerâncias, ao passar dos anos, da vida da gente, a gente vai ficando com esse intestino permeável, a gente vai ficando com esse intestino inflamado. O nosso intestino é que nem uma peneira. E à medida que o tempo passa, que a gente vai comendo mal e vai tendo essas intolerâncias, essa peneira ela vai abrindo esses pontinhos da peneira. E aí esses alimentos passam, outras substâncias passam. E as doenças autoimunes pode começar daí. Muita gente melhora o tratamento com doença autoimune cuidando do intestino. Então, intestino é assim a base de tudo realmente. Só que, na verdade, é tudo, né, gente? Quando eu falo que é que nem uma cadeira com 4 pés. Não adianta você comer bem, que tem a ver com a saúde intestinal, comer bem e viver estressado. Ou não adianta melhorar o estresse e comer errado e não fazer exercício. Tudo dá certo quando a gente está com os 4 pés da cadeira certinho. Se a gente cortar um pé da cadeira, a cadeira vai tombar. E aí, qualquer um daqui tem propensão a alguma doença, que pode desenvolver ou não. Se a gente fizer a coisa certa, de controlar o estresse, saúde intestinal, e aí na saúde intestinal, esqueci de falar, as vitaminas. Por exemplo, quem tem um intestino permeável, intestino inflamado, não tem absorção de vitaminas. Ideal, vai dosar as vitaminas, estão todas baixas. Então, vocês estão vendo que tudo, uma coisa vai levando a outra, que leva a outra, que leva a outra. E quando uma coisa não funciona bem, as outras coisas também não vão funcionando bem, e aí a gente começa a adoecer. O que eu falo é que a gente acha assim, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu não tomo nenhum remédio, eu estou bem. O que eu queria falar para vocês é que ter saúde, não é ausência de doença. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E para a gente conseguir ter uma vida plena, uma vida saudável, a gente precisa destes 4 pilares da saúde, que é o sono, o estresse, o exercício, o intestino, e aí eu englobo a alimentação. A gente sabe que hoje em dia a alimentação melhor é a alimentação mediterrânea, que é rica em gorduras boas, fibras, pobre evitar carboidratos simples. Essa é a dieta que é melhor.
Tem vários suplementos também que ajudam muito a gente na nossa saúde. Eu queria falar de um, que eu acho que é o principal, que é a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, que ele está presente em mais de 100 funções do nosso corpo. Tem muita gente que tem deficiência, tem problema para absorver a vitamina D, então mesmo tomando sol, tem uma deficiência dessa absorção em níveis baixos. Para algumas patologias, como doenças autoimunes, ou pessoas depois dos 60 anos, ou osteopenia, osteoporose, a dosagem de vitamina D tem que ser um pouco maior e a gente tem que sempre associar com outras vitaminas. Tudo tem que ser feito de forma individualizada, de acordo com cada paciente. Também queria falar um pouco dos hormônios. A mulher, depois dos 40, dos 35, já começa com declínio hormonal. Então, é sempre importante estar checando esses hormônios, tudo de forma individual, tudo com avaliação médica, avaliando se você pode ou se você não tem contraindicação. Mas se não tiver contraindicação, o hormônio é muito bom. O hormônio, na fase da menopausa, melhora a saúde óssea, melhora a saúde cardiovascular, diminui o declínio cognitivo. Então, tudo isso é muito importante. Tudo isso melhora muito a saúde da gente. Quando eu criei o método SEI, eu criei baseado em toda a minha história de vida, e eu vi que o mais importante para a gente praticar esses pilares, que a gente já sabe, a coisa mais importante é a gente saber o tamanho da gente. Eu dei para vocês um espelhinho, eu queria que vocês abrissem agora o kit que eu dei. Todo mundo, Dri. Deu para todo mundo, não? Na hora certa, né? É bom. Esse espelho, na verdade, não é para olhar e ver se você tem uma ruguinha aqui a mais, ou está precisando de um botox. É para cada um enxergar o seu real tamanho na sua vida. É para cada uma de vocês enxergar a prioridade que vocês estão dando para a vida de vocês. Por muitas vezes, na vida da gente, a gente sai do trilho da vida da gente. E é preciso voltar. E é preciso enxergar o nosso real tamanho. Eu gosto muito de uma frase de Fernando Pessoa que fala que a gente não é o tamanho que se mede, mas o tamanho que a gente se vê. Então, é essa frase que eu levo para a minha vida. E eu acho que quando a gente se prioriza, se enxerga, a gente consegue fazer estes pilares. Enquanto a gente não resgata o nosso valor e se coloca como prioridade na nossa vida, a gente não consegue praticar esses pilares. Para mim foi assim. Há 12 anos atrás, ou eu me vitimizava, chorava, tomava antidepressivo e esperava a morte chegar, ou eu realmente resgatava e via o tamanho que eu tinha na minha vida, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mulher. Aí eu olhei para mim realmente, e aí eu despertei, e a doença foi realmente o divisor de águas na minha vida. E só quando a gente olha realmente para a gente consegue ir adiante. Eu acho que isso que é o mais importante, que eu queria que vocês soubessem. Se olhem e pratiquem. A pessoa mais importante aqui é cada uma de vocês. Para vocês serem boas profissionais, boa mãe, boa esposa, boa tudo, a gente tem que estar bem, em primeiro lugar. A gente tem que primeiro mudar o nosso mundo, que é a gente, depois o mundo ao nosso redor, e depois, quem sabe, o mundo. Eu era improvável, uma médica de uma cidade pequena, estar aqui hoje, mas a Janaína, e eu acho que Deus, e o universo, e o destino me colocou aqui, e para mim é uma alegria muito grande se eu conseguir plantar uma sementinha e vocês conseguirem levar um pouco do que eu estou falando aqui, do que é possível, sim, conviver com uma doença autoimune,
que não são todos os dias fáceis. Eu convivo com essa doença e no frio eu pioro, e aí eu acordo com a mão endurecida, eu acordo com fadiga, e aí eu penso comigo, você vai ficar ou você vai? Não, você vai, a doença conversa comigo, mas eu aceito a doença e respeito e falo, pode se afastar que eu vou seguir. Eu sou uma pessoa entusiasmada com a vida. Esses dias eu vi o significado etimológico da palavra entusiasmo. E eu me surpreendi. Significa Deus dentro de si. E eu sempre fui assim, desde pequena. E a doença também foi assim. Se eu tinha 90% de morrer, eu tinha 10% de viver. Se eu ia usar oxigênio, que nem eu falei para vocês, que eu use mergulhando no fundo do mar. Agora eu faço canoa havaiana, eu mergulho. O ano passado eu fui para a Itália, tinha um Vesúvio lá para subir, e todo mundo falou, você não vai conseguir, porque você tem fibrose pulmonar. Meus filhos foram, minha família, eu falei, eu vou, eu fui, e eu cheguei lá. Então é essa força interior que move a gente. A gente, enquanto médico, eu também sou médica, mas eu também fico do outro lado. Então essa coisa de médico e paciente sempre acompanha a gente. E eu falo para os pacientes meus, que a gente, enquanto médico, é só a força que ajuda o paciente a entrar no trilho. Mas quem vai fazer esse trem andar, essa força, é a pessoa. A gente tem que querer. Porque se não tiver essa força que vem da gente, que vem de Deus, a gente não consegue. Muito obrigada, gente. Só para finalizar, eu queria mostrar para vocês o quadro de ontem da borboleta. Esse quadro é depois da passagem que, quando eu estava sendo indicada para o transplante, que nem eu falei para vocês, muito mal. Meu pai tinha feito antes o caminho da fé sozinho. Depois ele falou que quando eu tivesse um pouco bem para conseguir andar um trechinho do caminho que fosse, o caminho tem uns 60 quilômetros, que ele ia me levar junto. Ele falou que ia me fazer bem essa conexão. E aí estávamos eu e ele nesse caminho da fé, perto de Casa Branca, não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade, uma cidade pequena também. Milhares de borboletas brancas apareceram. E foi uma leveza, como se Deus estivesse carregando a gente no colo. E aquele dia eu entendi que ou a gente vive uma vida esperando um grande milagre, ou milagres acontecem todos os dias. Mas a gente tem que estar de coração, e de alma, e de olho aberto para reconhecer esses milagres. Para muitos, a borboleta podia ser só várias borboletas no meio do caminho. Mas para mim, as borboletas, naquela hora com o meu pai, que tem muita fé em Deus, em Nossa Senhora, no Padre Donizete, que foi batizado pelo Padre Donizete, para a gente essas borboletas significou muito. Significou uma força, significou um sinal. E depois disso também eu tive muita força para continuar. E a espiritualidade, a fé, independente do que você, em que religião que cada um tenha, a espiritualidade, a fé, o ser supremo é algo que ajuda e faz parte da nossa saúde também. A gente tem que ter espiritualidade. E quanto mais a gente está aqui para evoluir, e eu acredito muito que se tudo isso aconteceu na minha vida, tem um propósito maior, que é a minha evolução. Pode passar. Aqui é a igreja que meu pai fez, meu pai e minha mãe, lá na propriedade da gente em Vargem Grande, chama Igreja Padre Donizete, é a primeira igreja do Brasil que tem esse nome. A gente dedicou a toda essa história como uma gratidão. A gente faz missa uma vez por mês lá, aberta a toda a comunidade, cada hora é um padre, quem quiser vai, pode, o padre que quiser vai rezar, é aberto a todo mundo, e eu convido vocês, quando quiserem, e vai ser um prazer, um grande prazer receber a todas. E essa é a minha família, meus pais, meus irmãos, meus filhos, meu cunhado, minha cunhada, e o Carlos, meu grande companheiro, minha alma gêmea que Deus me deu de presente, que está comigo em tudo, me ajuda a estudar. Na pandemia fez até nutrição funcional, ele é psicanalista, mas ele fez curso comigo de nutrição funcional para dar apoio. Eu parei de comer glúten, ele falou, eu paro com você. E acabou melhorando a asma que ele tinha. Então, oi? Ele ali. Então é isso, gente.
Vou até levantar. Gratidão enorme de estar aqui, dessa amizade que eu conquistei, a minha família e a Deus. Muito obrigada. E teve um momento que a gente conversou e ela trouxe, e eu falei, nossa, dá para colocar a minha fala logo em seguida, porque existe uma abordagem que eu gosto muito de trabalhar e que tem tudo a ver com a história que a doutora Cristiane trouxe. Onde essa abordagem, ela meio que quebra a nossa crença a respeito de doença. Ela foi criada por um médico alemão, ele era médico da oncologia e ele passou por um trauma muito grande, que foi a perda de um filho. E, meses depois, ele apresentou um câncer de testículo e a esposa um câncer de ovário. Então, ele pensou, né, isso não é aleatório, tem que ter alguma coisa a ver. E aí ele estruturou toda essa abordagem, onde ele traz, quando a pessoa é impactada por algo, ela é pega de surpresa, ela é atingida em 3 pilares. Na sua psique, a mente vai dar um significado para aquilo que ela viveu, né? Esse significado vai atingir uma área do cérebro e o órgão correspondente. Então, nessa abordagem, qual é o nosso foco? Quando o paciente chega com sintoma, eu que trabalho com o lado emocional, eu vou junto com ele buscar esse conflito que ele viveu, buscar esse trauma. Porque às vezes as pessoas, elas não fazem essa análise. Elas só olham para o sintoma do corpo, né? Para a doença. E quando você começa a perguntar, eu estou com uma hérnia de disco, tá? Quando começou? Quando você descobriu isso? Vamos pensar, o que aconteceu meses antes? O que você viveu na sua vida? Aconteceu um fato assim, assim, né? Aí ela começa a trazer. Então, quando ele se deparou com esse quadro de câncer, como ele tinha muitos pacientes da oncologia, ele começou a entrevistar essas pessoas e fazer essas analogias. Então, é bem o que a doutora Cristiane falou. Por que o corpo traz o que traz para o despertar da consciência? Então, o Dr. Hammer, esse médico alemão, ele fala o movimento do corpo é para esse despertar da consciência. Ali tem um aprendizado muito grande. E muitas vezes, quando nós não aprendemos, nós repetimos e repetimos, e o corpo fica trazendo esses sintomas várias e várias vezes, não é? A gente analisa como 2 etapas, um gráfico que traz fase A e fase B. Logo que você vive esse fato impactante, você está com um conflito ativo. E pensem se vocês já não vivenciaram isso. A gente chama essa fase A de fase fria. Nós temos as extremidades frias, as mãos e os pés, muitas vezes um suor noturno, a mente liga 3 horas da manhã, ela ativa, né? Então vamos supor, estou com problema no sócio da empresa, descobri um rombo na empresa, ok, o que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa sociedade, eu compro a parte dele, eu vendo a minha, e aí 3 horas da manhã a mente liga, né? A gente está lá dormindo. O que isso quer dizer? Você está no conflito ativo, você tem que tomar uma decisão, e não pode demorar muito, porque seu corpo vai trazer sintomas. Então, isso denota, então a gente tem dificuldade para dormir, a alimentação se altera, não é? Então, o Dr. Hammer falava, resolve isso logo, que decisão você quer tomar? Porque daí a gente entra numa fase B, onde o apetite volta, a pessoa precisa dormir, ela tem mais sono,
E aí, muitas vezes, a pessoa, não, eu não posso sair do trabalho, né? Eu tenho que ser forte, tenho que ir lá. Não, seu corpo está pedindo para você dormir mais, porque ele precisa de energia para fazer esse caminho de restauração. Então, essa abordagem traz muito esse olhar para esse movimento que o seu corpo está trazendo. E quanto à sua psique, é resolver esse conflito que está aberto. Quer dizer, que decisões, e às vezes as pessoas levam anos, né? Numa mesma situação, sem tomar uma decisão. Então, traz o despertar da consciência, traz o protagonismo para a vida. Eu sou a protagonista da minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. E se o resultado não está ok, cabe a mim trazer as mudanças necessárias. Então, é esse despertar. Para quê? Né? Então, quando a gente fala uma área do cérebro, é como se você baixasse um programinha. Então, não é aleatório que você teve uma úlcera. Por que atingiu o seu estômago? Por que atingiu uma área específica? Olha que interessante, né? Ele perde um filho assassinado e ele faz câncer de testículo. O que é testículo? Né? O filho é a continuidade e a esposa é o ovário. Tudo a ver com a cria, não é? Então, é um trabalho muito bonito, onde você vai vendo essas relações. E a partir do momento que eu aprendo com aquilo, né, eu vou virando a página, né, doutora? Eu vou, né? Eu vou resolvendo esses conflitos e vou fazendo novas escolhas para a vida. Eu, no caso, quando eu melhorei uma doença autoimune, eu melhorei a outra. E eu atendo no consultório gente que tem, às vezes, 5, 6 doenças autoimunes. Se você não melhora o que acontece, a doença vai, Exato. vai. E esses protocolos, né, da medicina, me corrija se eu estiver errada, né? Eles são muito antigos. E eu fico muito feliz quando eu vejo uma médica que vê o ser integral. A gente não é pedacinhos, não é? Por exemplo, chega uma pessoa com uma candidíase vaginal no consultório. Antes, como é que era? Você dava um remédio antifúngico, uma pomada e pronto. O que é a medicina integrativa, para vocês entenderem? Eu vejo, por que você está com essa candidíase vaginal de repetição? Está faltando alguma vitamina? Teu intestino está funcionando bem? Está tendo alguma intolerância alimentar? Você não está dormindo bem? Entendeu? Está comendo muito açúcar? Então, é tudo, é o todo. Isso que importa. A gente tem que investigar o que levou àquela patologia, que pode ser mais grave ou mais simples, mas qualquer coisa é algo que incomoda o paciente. Imagino. E aí, imagina essa paciente que passou com a doutora Cristiane, aí ela chega para mim e fala, então, eu fui lá com a doutora Cristiane, ela me receitou isso, e aí eu já vou perguntar, como é que está a sua sexualidade? Né? Que tem tudo a ver também. Como é que está a relação com o seu marido? Por que baixou esse programinha? Ali tem alguma coisa acontecendo. E é aí que a pessoa expande, né? A consciência. Desperta, né? Para essas tudo, questões. Né? Para qualquer Exatamente. doença, para qualquer fase. Exatamente. Obrigada. Bom, eu poderia estar falando muitas coisas sobre autoconhecimento, sobre saúde. Mas você trouxe uma coisa, doutora Cristina, eu acho que é a base de tudo. Se questione qual o meu real tamanho. Né? Nos meus 40 anos, eu vivia me perguntando, essa pergunta ficou 6 meses aqui dentro até encontrar a resposta. Eu me perguntava o seguinte, por que os melhores cozinheiros, chefes, são homens, se a mulher é que cozinha dentro de casa? Por que os melhores costureiros, na época era o Clodovil Ener, né? Se a minha mãe costura e ela é mulher, isso é função das mulheres. Por que lá atrás as músicas clássicas foram compostas todas por homens e não conhecia nenhuma música clássica composta por mulher? Essa pergunta ficou aqui dentro
6 meses. Depois eu tive a resposta. Então, a questão, qual seu real tamanho? Muitas vezes nós ficamos com perguntas aqui dentro. Eu costumo dizer, só quem tem perguntas é que tem respostas. Então, permaneça com as perguntas, porque uma hora a resposta vai vir. E ela vai vir assim, ó, no insight, né? Uma hora a resposta vai vir. Uma hora vai vir aquele, agora entendi. E aquilo realmente parece que te ilumina por dentro, né? Qual o meu real tamanho? No ano de 2000, estava fazendo uma formação com o Leonardo Orr, ele já não é mais vivo, mas o Papa do Renascimento, uma técnica que eu aprecio muito, né? E no determinado momento, ele trouxe a seguinte fala: todos os conceitos morais sobre sexualidade foram trazidos pelo homem. Eu perguntei para ele, e ele trouxe mais alguns detalhes. Eu perguntei para ele, e por que o homem trouxe esses conceitos do que a mulher, como a mulher deve se portar ou não deve se portar em relação à sexualidade? Por que o homem trouxe esses conceitos dessa forma? Foi surpreendente a resposta que ele me deu. Ele me deu a seguinte resposta: porque se o homem não criasse essas regras, essas normas, os homens aqui presentes me desculpem, eu só estou traduzindo o que eu ouvi do Leonardo Orr. Ele falou assim, se o homem não criasse essas regras, a gente não ia dar conta, não. Porque vocês têm orgasmo múltiplo, nós não. Aquilo iluminou aqui dentro. Gente, eu entendi o meu real tamanho como mulher. Eu entendi. Por que tudo isso é colocado dessa forma? Milenar, ancestral, né? Num outro momento, na mesma época, que eu estava com esse questionamento muito forte dentro de mim, eu fui fazer uma vivência com o Dr. Celso Fortes. Ele é um médico, xamã, ele é fantástico. E teve um momento da cabana de suor. Alguns de vocês devem conhecer. Na cabana de suor, você faz uma tenda todinha coberta, faz um buraco no meio, e depois, antes de você ir para a cabana de suor, você faz uma fogueira imensa e ficam pedras esquentando naquela fogueira. Depois você entra na cabana de suor. Cada pedra que vai entrando são os nossos ancestrais. Elas são colocadas no meio e é jogado água. Então, ele fica uma sauna, bem dizer assim, vigorosa, né? Ela ficou uma sauna terrível. Eu passei por essa experiência 3 vezes e posso dizer que é fantástica. Mas aí, ele perguntou, hoje à tarde nós vamos preparar as pedras para a tenda de suor. Tem alguma mulher aqui que está menstruada? Falei, eu estou menstruada. Ele falou, você não vai poder participar da preparação da fogueira para as pedras. Na hora, eu ouvi, mas a pergunta ficou aqui. Logo a seguir, eu cheguei e falei para ele. Me explica, por que a minha menstruação não me permite que eu participe desse ritual da fogueira para esquentar as pedras que vão fazer parte da tenda de suor? Ele falou, porque a mulher, na época da menstruação, ela está renovando. E esse renovar tem muito poder. E a mulher, nessa fase, tem mais poder do que quem está ministrando o ritual. Uau! Eu olhei o meu tamanho como mulher. Então, ao longo da minha vida, eu venho resgatando, olhando o meu tamanho como mulher, que isso tem sido trabalho da minha vida, pessoal, né? E na medida do possível, eu vou multiplicando isso. Mas então, quando você trouxe isso, olha para o espelho, qual o meu tamanho real, eu me recordei bem
desses fatos da minha vida, onde as perguntas ficaram sempre aqui. Uma hora, de repente, veio a luz e me clareou por dentro. E de momentos onde eu não deixei passar as perguntas. Momento nenhum, eu não deixei passar as perguntas. Eu perguntei. E isso me iluminou por dentro também. Isso me fez ver assim, iluminada como mulher, poderosa como mulher. E, aos poucos, isso foi abrandando aqui dentro aquela minha indignação, daquela frase inicial que eu trouxe, né? Do meu avô, a fala do meu avô, que é uma frase que estava tão internalizada e que me fez, com certeza, buscar esses caminhos, essas respostas. Então, doutora Cristina, obrigado, né, por trazer essa frase, porque tudo isso é autoconhecimento. Tudo isso é autoconhecimento. Com certeza. Eu falo que não precisa ter algo grave, como eu tive, exatamente, para ter um divisor de águas na vida de cada um e mudar. Por que a gente não pode mudar antes? É o meu trabalho agora, é o meu propósito. Quando eu vejo alguém que eu vejo que está adoecendo, não tem nenhuma doença, mas eu estou vendo que aquela pessoa está com várias inflamações, várias intolerâncias, deficiência de vitamina, alteração hormonal, está dormindo mal, relacionamento ruim, não tem coragem de separar tudo, né? Que a saúde é tudo. Vai esperar chegar alguma doença? Vai esperar o médico dar um diagnóstico para mudar? Então, esse o meu propósito, fazer com que cada pessoa enxergue que dá para mudar antes de ter um diagnóstico ruim, que enxergue o real tamanho, se coloque como prioridade para praticar os pilares de saúde. E a gente está aqui para ajudar como médico, mas a pessoa tem que se ver. Assumir o protagonismo da vida dela, né? Tem que e ser. tem várias formas, né, de ver nosso real tamanho. E a minha pergunta não é a mesma que a sua, não é a mesma que a dela, não é a mesma que a dela. E o importante é a pergunta que a gente tem dentro, né? E ter paciência dessa resposta chegar, porque está tudo aqui dentro funcionando. E quando faz sentido, ela liga, né? Ela cai, né? Relativo a conflitos atuais, né? E também essa abordagem, ela traz o transgeracional também muito forte, né? E quando a gente olha para os ancestrais, existem padrões que se repetem, ok? Ou você pode estar compensando alguém. O que é compensar? É pagar a conta mesmo. Existem doenças que você está pagando a conta de alguém lá de trás. Então, fazer essa investigação, constelação sistêmica, é um trabalho maravilhoso, onde você vai trabalhar o seu campo familiar. Então, tudo isso está trazendo alinhamento, equilíbrio, limpando aquilo que é necessário, como o Bert Hellinger falava, os emaranhados que se cria na família. Então, quando você passa por uma constelação, você está tirando esses emaranhados. Então, doenças que se repetem nesse campo familiar, né? Vamos cuidar agora, né? E eu interrompendo processos em mim, eu não vou passar para as próximas gerações. Meus filhos não precisam repetir padrões limitantes. É muito importante, né? Eu também queria ressaltar a importância da gente avaliar as vitaminas mesmo. Por isso que eu falei do intestino. Tem várias vitaminas hoje que são essenciais. Por exemplo, a B12, aquela hora eu não falei. A B12 é uma vitamina que faz parte da bainha de mielina, que é a camada que envolve o cérebro, os músculos da gente, precisa de B12. Então, às vezes, tem muita gente com depressão, ansiedade, tem deficiência de vitamina B12, ou deficiência de vitamina D, ou deficiência de ferro, ou deficiência de vitamina C, por conta do intestino que não está funcionando. Então, na verdade, é tudo, mas é simples. E é isso que eu acho. Quando você vai resolvendo tudo, dá certo. E quando a gente olha de uma forma mais integral, né? Tem essa questão, que é a questão biológica do seu corpo. E quando a gente olha para a questão emocional, se diz assim que da boca até o ânus nós temos uma grande píton. Sim. E nessa píton nós guardamos os nossos desafetos, né? Então, as pessoas que ficam dias sem evacuar,
elas são pessoas enfesadas, porque emocionalmente elas estão repetindo, em vez de deixar o ressentimento ir embora, ela segura. Então o corpo também segura, né? Então a gente entender esse aspecto do nosso corpo físico, também emocionalmente, isso é muito importante. Gente, desculpa meu atraso. Eu estou moída. Esse sol africano realmente exaure, assim, me exaure. E a gente não está acostumado, né? Eu lembro que eu tive meu primeiro delírio que eu via em filmes com sol, foi em Manaus, na terra da Núbia. Eu fui fazer um passeio, como hoje, pelo mercado, e era um calor tão absurdo que eu comecei a ter delírios mesmo, assim. Eu precisei voltar correndo para o hotel, porque eu não estava mais aguentando. E hoje foi mais ou menos isso. Nós estamos num lugar onde tem um povo muito forte, né? Eles são magros, eles andam muito, né? Eles enfrentam isso, eles se protegem o tempo inteiro das pessoas, né? Eles são nômades também. Então, hoje está sendo um grande aprendizado para mim. Mas eu vou dar um resuminho assim. Eu sempre sempre gostei de ser mulher, gostava de brincar de boneca, admirava loucamente minhas avós, minhas tias, e eu era conhecida como ovelha negra. Ai, não, cuidado, a Luciana fala, não tem papa na língua, ela fala o que quer. Então, a minha irmã é a primogênita, a primeira neta de 11 irmãos, tenho 30 primos, eu sou a segunda, e a minha irmã é aquele exemplo, né, de família, e eu sou a segunda, então eu fui bem a ovelha negra. Então, eu falava o que pensava, e com 13 anos eu tive uma sensação de não ser eu. Uma sensação que até hoje eu levo isso em terapia. E passou, e eu fui lidando com essa estranheza. De repente dava uma deslocada, assim, parecia que eu não estava muito na realidade. E sempre me interessei muito por comportamento, por emocional, conversar com pessoas mais velhas. E sempre uma excelente aluna, comecei a dar aula de balé com 15 anos de idade, montei um festival de balé com as minhas 130 alunas, de iniciação de ponta, fui em cada loja da cidade, lá da minha cidade de Jaú, pesquisar o preço do tecido, que era uma coisa que a minha mãe falava quando eu estava no balé. Cada uma pagou um preço, cada uma bordou de um jeito. Aí vai todo mundo no palco, né? Ali já estava aparecendo algumas coisas que vinham da minha vida, que é o toque. E então eu fiz todo esse trabalho, eu fui nas lojas, eu contratei costureira, desenhei vestido. Até ontem no painel eu falei, gente, eu era uma empreendedora e não sabia, né? E sempre fui muito destemida, o que eu quero eu vou, eu faço e aconteço. Com 16 anos fui morar no Rio de Janeiro, fiquei totalmente apaixonada pela cidade. E aí, com 18, 19 anos, eu quis estudar. Cansei um pouco dessa vida de modelar e vi uma matéria de um diretor de teatro chamado Antunes Filho. Eu falei, nossa, tudo que ele falou era o que eu pensava. E eu fui estudar com ele. É uma escola muito difícil de estar. Ela não é paga, tem uma seleção gigante, 3.000 pessoas querendo estar lá. E eu entrei em 89, abdiquei de muita coisa da minha vida, de novelas assim de protagonistas. Eu falei, não, eu quero ver qual é a desse cara, que eu estou pirada nele, né, com as ideias que ele fala, tudo que eu não conheço, mas que eu acredito. E lá, dentro de todos os métodos na escola, ele trouxe o universo do Jung, né, onde a gente tinha que trabalhar os nossos personagens dentro dos arquétipos. Então, a gente tinha que desenhar esse personagem. Então, eu vou fazer uma menina de 9 anos, essa menina é filha de um pai muito severo, de uma mãe muito amorosa, e a gente ia estudando isso em cima do trabalho do Jung. E eu me fascinei muito, nunca tinha ouvido falar em terapia, e eu me fascinei muito. E desde aquela época, em 89, a gente vive um tabu muito grande, né? Então, várias amigas minhas, assim, falavam, você já nunca fez terapia? Eu falei, não, o que é terapia? Não, é maravilhoso, é um lugar que você vai falar de você, das suas questões,
das suas crises existenciais, né? Enfim, sempre fiquei na vontade, nunca tive apoio, né? Todo mundo assim do meu meio, namorado, não, isso é para, você não precisa disso, gente. Isso é, você não está louca, né? E eu tinha muita vontade de saber qual era. E quando foi com 20 anos, eu comecei a ter síndrome do pânico. Só que eu achei, olha como é, quem não se comunica se estrumbica, né? Em 89, 90, eu comecei a sentir aquela sensação de, ai meu Deus, vou morrer, taquicardia, uma sensação horrorosa de morte mesmo. Parece que você some dali, você não é ninguém. E eu achava que aquilo era amadurecer, era virar gente grande. E eu comecei a passar por cima disso e condicionei isso à minha vida, achando que a vida fosse assim. Então, de repente, eu estava num lugar, entrava num restaurante e tinha aquela sensação de pânico horrorosa, uma coisa que te dilacera, você fica ali impotente. Eu associava ao lugar. Não, esse lugar, nunca mais eu volto nesse lugar. E assim fui levando durante 4 anos, vivendo isso, achando que a vida era esse sofrimento. E eu estava numa época muito brilhante da minha vida, em 96, estava fazendo uma novela com um diretor que eu queria, que era o Rei do Gado, com amigos queridos, muito incrível. O último dia de gravação, eu estava muito feliz. Eu morava na Lagoa, assim, de frente para a Lagoa, catei minha bicicleta, falei, vou dar uma volta na Lagoa, né? A novela foi tão maravilhosa para mim, foi tão bom. E eu andei, eu acho que foi 20 metros e paralisei. Paralisei. Fiquei parada ali, com um medo absurdo que invadiu, assim, do fio do cabelo ao pé. Eu fiquei sentada naquele... E a minha bicicleta era aquela Caloi 10, assim. Eu fiquei com aquele caninho aqui sentada um tempão. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? Ali foi o início do toque. O meu cérebro começou a arrumar justificativas e saídas para mim, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu não consigo sair, estou com muito medo, algo de terrível vai acontecer. Minha família, tudo aqueles questionamentos. E ali passando, começou a escurecer e eu no mesmo lugar. Já tinha passado umas 3 horas. Eu estava sem celular e eu comecei a ficar muito angustiada. Aí passou uma mulher, eu pedi o telefone, ela falou, está sem bateria, não sei o quê, acho que ela ficou meio cismada. Passou outra pessoa, falou, tem um orelhão ali. De fato, tinha um orelhão a 10 metros de mim, mas eu não conseguia ir. Enfim, passou um ser de luz ali e falou, você está bem, Ana? Eu falei, só preciso de um celular. Eu liguei para a minha diarista, que veio morar comigo, que tinha a mesma idade que eu. Eu falei, Jô, você desce, eu estou em frente, eu estou assim, assado. Ela desceu. Na minha cabeça, já estava programado que eu só conseguiria sair dali se a Jô fosse me buscar. E fosse o tempo que precisasse ficar ali. E aquilo me apavorou muito. Foi uma coisa assim, da alegria do último capítulo da novela a um choque tão impactante que eu fiquei assim, anestesiada. Aí voltei para o apartamento, fiquei horas sentada no sofá e tentando entender o que era aquilo. E o toque é uma doença que ela estilhaça a sua vida. Por quê? Você tem consciência de tudo que está acontecendo, né? Uma depressão te deixa apática, você fica deitada, você dorme, né? Você fica ali miúda. Bipolaridade tem lá seus babados também, né? E o toque, ele está o tempo inteiro negociando com a sua cabeça. Eu vou lá ver se aquela porta está fechada. Eu vou lá. Aí você vai. Na 10ª vez, você já não está indo mais porque a porta está fechada. Você está querendo realmente controlar alguma coisa. Algum medo, algo que terrível vai acontecer, que era isso. Então, a exaustão de eu ir lá, vai e volta, fecha a porta, abre a porta, vem, aquilo me tirava do meu problema. E aí eu entendi o toque. Eu cheguei a ficar 5 anos com toque, eu tive uma subvida, eu não morri porque não era realmente para morrer, eu pesei 39 quilos, eu passava 24 horas do meu dia em rituais, né? Então, os psicólogos chamam de manias os rituais, né? Então, eu levanto, boto o pé direito no chão,
vou até o banheiro, lavo a minha mão, lalala. E cada mania dessa, cada ritual desse, ia agregando outros. Então, eu falava para amigos, não me fala qual é a sua mania que eu tenho medo de adotar. Não me fala. Quando eu me vi, eu levava 5 horas para sair da cama, 10 horas para tomar banho, o dia já acabou. E comia assim, alguma coisinha e tinha que voltar a dormir, porque eu tinha que cumprir o calendário. Eu não podia virar a folhinha do nada. Porque isso é uma coisa da nossa cabeça, que a gente não sabe, é o desconhecido. E eu digo isso, gente, porque qualquer um pode virar a esquina hoje e ter uma sensação dessa que eu tive, sabe? Da onde surgiu, por que surgiu. Eu busquei muitas respostas, não tive. Recusei muitos tratamentos, não aceitei remédio, porque eu era uma pessoa naturalista. Então, não vou tomar remédio. E todos os tabus vinham, né, para a gente, em cima da gente. Deixa eu tomar um pouco de água. É um calor africano. E aí, meu povo, olha que loucura. Eu fiquei 10 anos nisso, e aí eu descobri uma mania, porque o toque, você fica muito consciente, fica muito lúcida. Se ouve o barulho ali, você presta atenção aqui, tudo aquilo pode desregular a minha equação do meu dia. Tipo, eu não posso ver isso, eu não posso ver aquilo, senão meu dia vai ser uma tragédia, minha família corre perigo, eu posso morrer. É uma doença horrorosa. E eu era excelente aluna, eu era ovelha negra, eu era destemida, todo mundo na minha família é o orgulho da família. Então, quando eu tive isso, foi assim um choque muito grande para minha família. Ninguém entendia. Como assim a Luciana? Não é possível. E eu tive uma subvida mesmo, porque tudo me cansava muito. Então, até eu chegar 10 horas num banho, eu levava 1 hora, 1 hora e meia, né? E foram meses. E no banho eu tinha ritual de limpeza. Não, vou tomar banho. Ai, está saindo todo esse pensamento negativo, nada de ruim vai acontecer com a minha família, aí está tudo bem, eu vou. E nesse mantra, nesse canto da sereia, quando você vê, minha irmã bate na porta, Lúcia, está aí há 2 horas, está tudo bem? O pensamento não tem tempo. Então, eu chegava a ficar 10 horas, 11 horas, porque eu não tinha noção do tempo. Quando me falava, eu falava, nossa, está brincando. E eu estou aqui negociando com a cabeça, né? Estou negociando, não, eu vou sair agora, é a última vez que eu enxago o cabelo, a última vez, eu estou ótima, nada vai acontecer. A eterna dúvida. O toque é a eterna dúvida. Eu saía, eu falava assim, será que deu certo? Será que eu pensei na hora que eu tinha que pensar? Será que eu não estou botando em risco a vida da minha família, minha vida? Não, vou voltar e molhar de novo o cabelo. E aí, minha vida foi uma loucura. E isso começou com a comida. Era muito difícil. Eu falava para o meu psicanalista que eu tinha uma medusa na minha cabeça, onde ela tatuava meus pensamentos para onde eu olhasse. Então, assim, chegou a minha comida, se naquele momento, gente, é uma coisa tão de doido, porque eu tinha muita vergonha de falar, hoje eu falo, porque agora, né, a gente pode falar com menos tabus. Então, de repente, eu olhei para aquela comida e veio um pensamento negativo. E um dos pensamentos negativos que me desequilibrava era a morte da princesa Diana. Não sei por quê. Aquilo me dava um pânico, um temor, assim. E aí, o que o toque faz? Você tem que anular. Né? Então, vamos anular. Então, eu tenho que agora ter um pensamento para anular esse pensamento de morte. Então, eu ficava buscando, e pensamento é involuntário. É cansativo buscar um pensamento que você não está pensando. Então, eu buscava ali, minha sobrinha no balanço, minha família feliz. E aí, tá, então eu vou comer a comida. Mas eu não posso mais comer essa comida. Ela está tatuada. Ela vai me contaminar. Isso, gente, eu fui deixando de comer. Eu fui deixando de comer e passei 11 dias sem um gole de água, sem um grão de comida, a ponto do meu pai chegar de Jaú, 4 horas de viagem, minha irmã falar, não sei mais o que fazer. E eu consciente, né, disso tudo. Eu consciente, eu falava, mas por que eu estou obedecendo isso? Por que eu tenho que ficar 10 horas? Por quê? Então, eu queria achar as respostas. E eu procurei muito na psicanálise. E todos os profissionais me falaram, não é aqui. Você tem que ir para um psiquiatra. O seu problema já saiu desse patamar aqui, onde a gente pode te analisar,
analisar sua personalidade, não é mais aqui. E aí eu fui em vários psiquiatras e todos me falaram, teve um que não, que eu tinha toque. Eu nunca tinha ouvido falar, isso foi em 98. E eu falei assim, nossa, toque não é um negócio ginecológico, gente? Né? Perguntava para minha mãe, falava, não tem alguma coisa assim? Aí eu saí dessa consulta, foi lá no Rio de Janeiro, era umas 8 da noite, eu fui voando para uma livraria. Fui assim, cadê? Toque, 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 nada, nada. Aí liguei para o médico, era um senhor, uma pessoa maravilhosa. Aí ele me explicou, ele falou, volta aqui amanhã que eu te explico melhor. Aí me explicou, voltei para a livraria, nada. Eu nunca achei nada sobre esse assunto. Então, eu fiquei sozinha, dentro dessa estranheza, piorando, escondendo da minha família, escondendo de todo mundo. A única pessoa era minha irmã, que salvou minha vida, porque ela estava comigo ali em todos os momentos de rituais, de manias, né? 10 horas no banho, ela se levantava várias vezes, Lu, 8 horas, 9 horas, não está legal, sai daí. A gente entrou numa loucura, numa curva de uma loucura que é muito difícil explicar isso. E eu já estava com 39 quilos, já não estava comendo direito. Um amigo meu, tinha 3 amigos que estavam me ajudando, que me ouviam naquela época. Era o Marcelo Rubens Paiva, a Silvia Pfeiffer, que me ajudou muito, e o Kiko, um amigo nosso. Ele foi psiquiatras. Ele falou, não, cara, a gente tem que ver o que ela tem, não é possível. Aí um psiquiatra foi, olha, pega esse livro, lê, dá para ela, vê se ela se identifica com isso. O livro chamava Medos, Dúvidas e Manias. Eram 3 psiquiatras que escreveram. Quando eu li, meu pai leu um livro fininho, minha mãe leu, gente, a sua biografia está aqui, tudo que você faz está aqui, porque é uma tabela, né? O toque, ele tem uma cartilha de manias, né? Não é assim, só eu no mundo tenho. Que eu achava, eu falava, estou louca realmente, eu enlouqueci. E aí meu pai falou, vamos ligar para os médicos. Aí ligamos, aí um deles falou, olha, é com essa médica. E fomos na doutora Roseli. Essa mulher também salvou minha vida. E ela trouxe um olhar muito interessante, porque desde pequena eu sempre me interessei por inteligência emocional. E todo mundo falava, chama a Luciana que ela vai dar um jeito na situação. Tá rolando uma briga ali, chama a Luciana. Gente, eu arrumo tudo. Faço o nego se abraçar, se beijar, acaba com essa briga, eu dou um jeito para tudo. Está esperneando? Eu vou lá arrumar. E sempre com muita calma, com muito amor. Então, eu gostava disso. Aí eu fui ler o livro de Daniel Goleman, né? Acho que é isso, Inteligência Emocional, e eu me identifiquei muito ali. Enfim, passou. Chega a doutora Roseli na minha vida, ela fala assim, o seu problema é esse, mas eu preciso de uma reunião familiar. Foi a primeira médica, eu acho que eu fui nos 20, 30, gente, que se importou com o entorno, com a família. Eu preciso conversar com a sua família para que eles entendam o que está acontecendo com você e até onde eles devem negociar com você suas manias, né? Porque eu falava, não, já volto, vou só fechar e já volto. Vou lavar a mão, já volto. Já tinha lavado 100 vezes. Minha mão sangrava, eu esfregava. Então, foi a primeira vez que uma médica realmente olhou para o entorno, conversou com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, todos ficaram mais tranquilizados e falaram da importância do remédio. Eu dizia que eu não ia tomar remédio porque eu não era louca, aquele tabu estava em mim também. E eu fui piorando, 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 até que um dia eu achei que eu ia morrer mesmo. Aí eu liguei para a médica, ela veio correndo, me trouxe o remédio. E aí tinha mania, né? Não era assim. Toma um remedinho. Foi uma loucura. Eu não usava roupa mais naquela época. Eu vivia embrulhada num lençol. Porque tudo me cansava muito. Bota a camiseta. Aí pensamento positivo. Não, tira. Tira a camiseta, tira, põe, né? Bota. Não vou botar mais roupa. Me enrolo no roupão. Eu fui com a minha médica. Eu falei, olha, esse remédio você trouxe da onde? Luciana, é o seu remédio. Não, você vai ter que comprar ele, eu tenho que ver. Descemos, eu desci enrolada no lençol, na minha rua, ali na Doc Lobo. Fomos na farmácia. Ela comprou o remédio, abriu o remédio e me deu. Foi a primeira vez que eu tomei um Rivotril 0,25 junto com o remédio que eu tomei na época.
eu nunca senti uma paz tão grande. Mas foi assim, eu vivia com o coração acelerado a 1000 por hora já há 5 anos. Porque essa doença durou 5 anos na minha vida, foi um sofrimento muito grande. E eu falei, meu Deus, é o remédio. Não fiquei louca, ninguém foi me internar numa clínica psiquiátrica. Eu pedi para os meus pais, falei, olha, vocês não façam isso. Porque eu tinha uma referência de filmes, Sylvia Plath, né, aqueles filmes que a gente vê de manicômio, que você entra ali, e eu já lia tantos livros de lia Freud, Lacan, lia Sylvia Plath, que é uma grande influenciadora assim, né, no emaranhado da mente. Então, eu tinha medo. Eu falava, se vocês me colocarem um dia numa clínica, eu não saio nunca mais, vocês sabem, né? Que é dopar, eu tinha esse medo. E, de fato, né, quando a gente vê a história da... Ai, meu Deus, como que chama a psiquiatra da Silveira? Me deu branco. Ai, até a Glória Pires fez o papel dela. Nise da Silveira. Nise da Silveira. Onde ela foi trabalhar no manicômio, ali ela descobriu talentos, ali ela descobriu, né, o mergulho de cada um para dentro de si, do seu subconsciente, que é o trabalho que o Jung faz. Então, gente, é muito engraçado isso, porque eu falo isso, vai voltando, né? Mas hoje em dia não tem problema, não. E vai voltando. E quando eu vi esses trabalhos todos, foi me aliviando. Eu falava, gente, a gente está num momento que a gente vive um desconhecido da mente humana. E, para mim, o órgão mais importante da vida, além do intestino, é o cérebro. Se você não conhece teu cérebro, você desconhece seu corpo inteiro. E a gente nunca vai conhecer o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é totalmente... A gente vai morrer e não saberemos o que essa potência, para onde ela pode nos levar, o buraco que ela pode nos mostrar, né? Esse emaranhado das sinapses, que leva a gente a ter repetições de manias, repetições de pensamentos, né? De ter uma bipolaridade, de ter uma depressão, por que daquilo? O importante é aceitar, né, em primeiro lugar, e ter o apoio. Exatamente. Né? A minha médico te olhar e falar, eu estou junto com você. Ela falou isso, ela falou, Luciana, o seu tratamento vai começar com 50% de cura quando você aceitar. Isso, é a primeira E quando parte. você aceitar o remédio também, que vai ser importante. E quando eu aceitei o remédio, a minha vida mudou em 2 meses. Em 2 meses. E como eu fiquei sumida nesse tempo todo, a primeira entrevista que eu fui dar era lá para a Folha. Aí me perguntaram assim, por que você está sumida, tal? Eu falei, gente, na hora eu não tinha me preparado. Eu falei, o que eu vou dizer? Que eu estava no Tibete, que eu estava fazendo um retiro. Aí eu falei, olha, eu tive toque. Aí a jornalista não sabia, falou, mas o que seria um toque? Aí eu falei, é isso, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Naquela época, em 99, o dado que eu tinha de informação era que 4% da população brasileira tinha, mas esses 4% eram dos que assumiam. Eu não fazia parte dessa estatística. Então, depois dessa matéria, minha vida virou uma loucura. O telefone da casa da minha mãe, que ela mora em Jaú, no interior, não parava de tocar. As pessoas não me paravam mais na rua para falar de Vamp, Rei do Gado, seja lá o que for, me paravam para falar qual é a sua médica, quem é a sua médica. Médicos vinham me parar. E aí eu comecei a falar, gente, eu preciso ajudar, fazer alguma coisa. Aí eu estou na Marília Gabriela, dando uma entrevista para ela, ela fala assim, Luciana, escreve um livro. Eu falei, não, eu não vou escrever um livro, porque eu não quero ficar estigmatizada com isso. Né? As pessoas ainda são muito preconceituosas e elas estigmatizam a gente. Eu não quero. Passou muito tempo, fui morar em Nova York, voltei, encontrei Marília Gabriela com o Gianecchini passando por uma situação também rara de um câncer. Tinha escrito o livro dele, ele falou, Luciana, você precisa escrever seu livro.
E eu sempre anunciava, gente, eu vou escrever meu livro. O livro, ele está escrito. Eu só não lanço, não sei por quê. O livro está escrito. Quando eu estava na Marília Gabriela, um jornalista da Folha de São Paulo, hoje ele é o diretor da revista Piauí, o Armando Antenori, ele me procurou, ele falou, eu quero falar sobre isso. Eu estou impactado, eu quero falar sobre isso, porque eu não queria falar sobre a minha vida, né? Eu falava, não. Mas vamos falar, então, esse recorte? Então, tá, esse recorte, ok. Foram 7 meses de depoimentos, da gente fazendo, ele transcreveu, eu não quis lançar. Aí veio a pandemia, só que um pouco antes da pandemia, quando eu fiquei ótima, já tinha me tratado, em 2004 eu estava excelente, eu falava assim, quando eu melhorar, eu vou ter alguma coisa, algum programa, alguma coisa para levar informação para as pessoas. Porque era tudo que eu precisava naquela época, eu nunca tive. Eu vivi no escuro, no abismo, o que era toque, meus pais não sabiam, ninguém conversava direito, as pessoas não sabiam mesmo, síndrome de pânico já nem não sabiam muito bem. Toque, então, né? E então, quando, de uns 4 anos para cá, eu recebo o convite do Bruno Venga, que é o nosso amigo, né? Junto com a Anália, que eles idealizaram a Isto é Mulher, ele lançou um aplicativo de podcast. E ele falou, cara, desse aplicativo eu pretendo fazer dele o YouTube do podcast. Eu falei, que ideia genial, que ideia maravilhosa. E ele tinha lá uns 60 podcasts. Ele falou, qual que vai ser o seu? Eu falei, olha, eu só faria um podcast, se fosse de saúde mental, para levar informação. Porque tudo que eu não tive, eu fiquei obcecada, ia em livrarias, não conseguia, era aquele livrinho único. Ele falou, fechado, quando você começa? Aí eu comecei a gravar, foi maravilhoso, levava profissionais, e levava pessoas também que passaram por algum problema de saúde mental, e dali 4 meses entramos em pandemia. A gente fazia remoto, eu entrevistava os psicanalistas, psicólogas, as consteladoras, todos que entravam nesse mundo do comportamento, mente, cérebro, né? Para a gente conhecer o nosso cérebro, um órgão tão maravilhoso e potente. E, na pandemia, o meu podcast começou a subir. Eu falei, Bruno, é sobre saúde mental, ninguém vai assistir, ninguém vai ouvir esses papos antes da pandemia. Eu falei, é um assunto que tem o seu público, não é todo mundo, é só quem realmente se interessa. Né? E ele falou, calma, calma, fica tranquilo. Eu falei, eu só quero um dia, se alguém me perguntar, eu falar assim, olha esse link, está tudo lá o que você está querendo esclarecer. Os médicos, a lista. Procura essas pessoas, esse é de graça, esse é isso, essa é a Stock, essa é a Protoc, essa é a instituição. Eu tinha tudo na mão. E eu ajudei muita gente, muita. Meu irmão trabalhava numa indústria farmacêutica, o Lili, ele conseguia remédios, a gente dava para pessoas que precisavam. Enfim, na pandemia, o meu podcast começou de 14º para 19º, nós ficamos em primeiro lugar e hoje a gente está dentro da Isto é Mulher, o Retrogosto. Esse nome depois eu explico para vocês, que foi durante uma degustação de vinhos, eu não bebo nada de álcool. E aí eu via muito o cara que ministrava lá, falava, qual o retrogosto disso? Eu falei, nossa, que interessante, é o retrogosto. Eu falei, é isso, cara, é isso, porque depois que você passa por uma experiência dessa, você tem um retrogosto, você tem ali ó, todo armazenado, né? A gente fica mais forte, a gente fica mais potente, a gente fica mais valente, a gente fica mais sabida, né? E a gente pode ajudar mais gente. E o meu podcast é sobre isso. E na volta de Marrocos, doutora Cristiane e a Sumária também vão fazer. Eu quero muito. E eu esqueci de falar, eu vi você falando do livro, eu também estou escrevendo um livro. Vai chamar Skin the Game, na própria pele. Tá na metade, mas agora eu vou acabar ele. O meu livro já está escrito, já tem nome. Era uma coisa que eu falava muito. Quando a mente cala, o corpo fala. Porque eu atrofiei, eu deixei de menstruar. Tudo porque a minha mente
me bloqueou. A matrix da mente é um poder. Eu hoje penso que o nosso grande desafio na Terra, além da gente encontrar Deus, entender, né, essa grandiosidade do Criador, é o desafio mental. Deus colocou a gente aqui e falou, quero ver quem segura a onda do desafio mental. Não é físico, não é de trabalho, não é de dinheiro, quanto você ganhou e quanto você não ganhou. Eu quero saber a parada mental. Quem vai segurar a onda dessa vida louca, né, que é viver, que é maravilhoso, mas que quando você entra na curva da saúde mental, aí é um outro caminho, são outros pensamentos, outros É o conhecimentos. que eu falo, você pode ter a doença, mas você não pode deixar que a doença te tenha. É isso. Essa era uma pergunta, eu ficava assim, na frente do espelho. Quem manda em mim? Eu mando na minha mente ou minha mente manda em mim? Eu falei, não está certo isso. Eu tenho que mandar nela, mas a gente não manda, porque o cérebro é um órgão incrível e quando dá uma bugada é igual ao computador. Então, a gente não tem a resposta que a gente... Eu queria que alguém falasse assim, ai, Lu, você teve isso porque você bateu a cabeça. Está resolvido, vamos lá fazer um ultrassom e vai passar, mas não é assim. Então, eu vou deixar aqui a minha reflexão. Eu acho que o grande desafio da vida, além de ser gostar de viver, que hoje eu gosto demais, é entender a nossa mente. É como que a gente vai segurar a mente nessa vida toda, assim. Bom, meninas, esse painel foi incrível. É um aprendizado, a gente deixa agora mais tempo para o próximo, porque realmente foi um dos painéis mais incríveis que nós tivemos. Um dos, muito clarificador, não?